Os órgãos associados ao elemento água são a bexiga, o órgão Yang, e o rim, o órgão Yin. Na natureza, a água está por toda parte, mas não tem forma, tornando-se a forma dada pelos seus recipientes, pelas encostas dos rios e leitos de oceanos. Embora seja uma substância mole, a água pode desgastar a rocha mais dura e passar por qualquer obstáculo, penetrando além dele. A água tem também a capacidade de causar grandes estragos com as inundações ou com ondas poderosas, penetrando e varrendo tudo pelo caminho. Porém, no outro extremo, uma seca pode ser igualmente devastadora, afetando não só a colheita, como também as pessoas. No ser humano, a água é responsável por 55 a 60% do peso corporal de um adulto. A maior parte desta água ou está cercada ou circunda células individuais e o restante é plasma que faz parte do sangue. E esses líquidos têm muitas funções, mas a maioria envolve movimento e flexibilidade. Crianças e jovens adultos têm a pele e os cabelos sedosos, as articulações e os ossos são flexíveis e maleáveis, a mente também é flexível e tem a capacidade de assimilar grandes quantidades de informações. Mas, à medida que envelhecemos, nossos corpos tornam-se mais desidratados. Os cabelos ficam mais quebradiços, a pele enruga, os movimentos ficam menos livres e a mente perde a flexibilidade. E com isso ficamos com dificuldades de assimilar novas informações e de aceitar mudanças no mundo ao nosso redor. O envelhecimento é, em parte, um processo de desidratação, um sinal de que o elemento água está enfraquecendo e que estamos perdendo nosso reservatório de água. E a emoção do elemento água e, consequentemente, do rim é o medo. E esse é o nosso assunto de hoje. Assim como acontece com a raiva do elemento madeira, que muitos acreditam ser uma emoção negativa, o medo, em geral, também é considerado uma experiência negativa, enquanto a alegria do elemento fogo pode ser positiva. Entretanto, assim como a raiva é crucial para iniciar mudanças, o medo é uma das nossas emoções mais primárias e necessárias porque nos permite sobreviver. E a capacidade de sobreviver é um dos instintos mais fortes que temos. Sem o medo, não estaríamos vivos. O medo alerta os animais para se protegerem de predadores e outros perigos. O medo de doença é o que promove descoberta de novos medicamentos e maneiras de permanecer saudável. O medo da pobreza leva as pessoas a encontrar modos de ganhar a vida. O medo da morte é o medo mais básico de um ser humano, uma vez que ameaça uma das principais funções do elemento água, o impulso de sobreviver. A cautela e a prevenção são os aspectos positivos dessa emoção. Existe uma linha muito tênue entre excitação e medo. Um é prazeroso e o outro não. E sem medo não haveria excitação ou sentido de aventura, e a humanidade ficaria mais pobre por isso. O processo natural de medo passa pelos seguintes estágios. Primeiro, a percepção de uma ameaça.
Segundo, o sentimento de medo. Terceiro, a mente considera uma ou mais soluções. Quarto, a ação. E, por fim, a segurança. E caso não consiga, retorna ao item 3, ou seja, a mente considera novas opções. Esse processo pode ser curto, quando quase somos atropelados, ou pode ser longo, quando percebemos que uma árvore está prestes a cair e o nosso carro está parado embaixo. Então, nós temos tempo aí de pensar no que fazer. Vamos tirar o carro ou vamos escorar a árvore? O sentimento de medo é simplesmente iniciador, além de ser útil para pensar no processo todo. E ele tende a envolver a mente de duas maneiras: percebendo algo como uma ameaça e planejando soluções. A medicina chinesa afirma que os rins criam inteligência e sabedoria. Portanto, podemos interpretar que um elemento água saudável promove uma abordagem equilibrada à presença de perigo, que, por sua vez, exige que a mente trabalhe rapidamente e com eficiência. E quais são os padrões anormais de medo? Existem duas maneiras principais de o medo se manifestar, as quais variam em intensidade. A primeira é quando as pessoas sentem um medo intenso. Quando isso ocorre, a produção de adrenalina aumenta, os músculos se contraem, a frequência cardíaca e o ritmo respiratório ficam acelerados. A mente pode ficar dominada e a pessoa luta para funcionar bem. Os extremos desse padrão são as fobias e histerias. Histeria, nesse caso, é a pessoa que fica paralisada ou incontrolavelmente emotiva. Uma pessoa com agorafobia, por exemplo, que são aquelas pessoas que têm medo ou ansiedade de situações que podem ser difíceis de sair ou onde não há ajuda disponível, não consegue sair de casa e nenhum grau de bom senso faz qualquer diferença, pois essas pessoas não conseguem ouvir as possíveis soluções, mesmo quando são trazidas por outros. O elemento água, nesse caso, está desequilibrado e a intensidade da emoção domina a mente. Mas, na maior parte do tempo, as pessoas escondem seus medos, porque ser alegre, triste ou até raivoso não parece aos olhos dos outros tão vergonhoso quanto o fato de sentir medo. Mas, como o medo aumenta a atividade fisiológica, pode causar agitação e algumas pessoas podem ter dificuldades em ficar quietas. Outros encontram até modos de aquietar sua agitação no corpo, mas o medo fica visível nos seus olhos. O medo também faz o te descer, e quando é intenso, é comum as pessoas precisarem ir com urgência ao banheiro. Às vezes não dá tempo. Nos casos crônicos, é comum haver sensações físicas fortes no tronco, à medida que os movimentos do ti criam agitação. Alguns podem sentir no coração e no tórax, outros sentem na boca do estômago e outro na parte inferior do abdômen. Mas aquelas pessoas com características do elemento água, ou seja, que tem o fator constitucional do elemento água, sentem que o medo agita seus corpos, mente e espírito, e por isso tentam reduzir esse sentimento, evitando as situações que causam essa excitação, como, por exemplo, evitam atividades perigosas, filmes de terror e, no nosso caso, infelizmente, a técnica de acupuntura pelo medo da agulha. O outro padrão anormal é a falta de medo. Algumas pessoas aprendem a reprimir seus sentimentos de medo
tornando-se excessivamente prevenidas e tentam antecipar ameaças e lidar com elas antes que ocorram. Essas pessoas raramente parecem assustadas e não admitem situações que lhe causem medo. Muitas vezes investem uma grande quantidade de energia para antecipar o que poderia dar errado e pensar nas situações antes que qualquer ameaça surja. Outras pessoas com esse padrão fazem o que o resto do mundo considera correr riscos desnecessários. Dirigem em alta velocidade, saltam de paraquedas, de asa delta, praticam esportes radicais. Mas excitação é uma coisa, imprudência é outra. Em geral, essas pessoas não descrevem o que fazem como algo perigoso. Acham divertido, excitante, que transmite uma sensação de estar vivo, mas o que quer que seja, não acham arriscado. Depois de falar sobre as emoções e os 5 elementos e dando sequência à série Emoções na Medicina Tradicional Chinesa, depressão e os 5 elementos é o assunto do nosso próximo vídeo.